de João, Evangelho de João, capítulo 16. Quantos estão prontos para ouvir a palavra? Amém? Eu não sei se você sabe, mas uma palavra tem o poder de mudar as nossas vidas. Uma única palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra tem um poder criador. A palavra tem um poder criador. Muitas vezes, ou muitos de nós não entendemos o poder que tem a palavra. Se nós soubéssemos o poder que tem a palavra, nós não abriríamos a nossa boca de forma leviana, de forma descontrolada. Nós não abriríamos a nossa boca de forma descontrolada pela circunstância, irmãos. Existem coisas, irmãos, presta atenção. Existem pensamentos que o diabo envia. E existe pensamento que atrai o diabo. Se fosse você, eu anotaria isso, depois pensaria durante a semana nisso. Existem pensamentos que o diabo envia. E existe pensamento que atrai o diabo. O senhor quer dizer com isso que nem todo pensamento veio do diabo, mas um pensamento negativo atrai ele. Eu preciso ter um pensamento bíblico. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre convencimento do pecado ou consciência de origem. Convencimento do pecado ou consciência de origem. Todos nós já aprendemos que santidade, eu sei que todas as vezes que eu digo isso aqui, essa frase que eu vou dizer, algumas pessoas ainda, eu sinto ainda que mexe com alguns, e é por isso que eu fico falando constantemente. A santidade não se limita ao que fazemos de certo. E o pecado não se limita ao que fazemos de errado. Todos nós, ou nós que temos mais anos de igrejas, fomos ensinados que pecado é aquilo que eu faço de errado, e santidade é aquilo que eu faço de certo. O certo é subproduto, o errado também é subproduto. Nem tudo que eu faço de certo revela uma natureza, mas toda natureza recriada me faz fazer o que é certo. Dá para entender isso? Não. O que eu faço de certo não revela uma natureza, mas toda natureza recriada me faz fazer o que é certo. Você vai entender isso. Santidade é uma questão de vida. Quem está vivo em Jesus Cristo vive em santidade. E pecado é uma questão de morte. Quem está morto, irmãos, quem vive em pecado está morto. Ninguém, pastor, mas eu estou na igreja há tantos anos. Isso não significa nada. Isso não quer dizer nada. A questão não é quantos anos você está na igreja, quantos anos eu estou na igreja. A questão é se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos. Porque a vida nos faz santo. Porque a vida que nós recebemos é a própria vida de Deus. E o pecado revela que nós estamos mortos. Quando nós entendemos isso, irmãos, falar sobre isso é quebrar um monte de paradigmas centenários. E hoje, quando eu falo hoje, eu falo nos últimos tempos, eu estou mais do que convicto, biblicamente, sobre o que eu tenho que pregar, para quem que eu tenho que pregar, e o que eu tenho que pregar para quem eu estou pregando. A igreja, eu tenho que acelerar, senão não consigo fazer. A igreja, durante anos, ela vem adestrando, no bom sentido da palavra, adestrando as pessoas a fazerem o que é certo. E por mais que muitas dessas pessoas aprenderam a fazer o que é certo, elas não mudaram de vida. Porque santidade não é algo que eu aprendo.
Santidade é algo que eu me torno. Porque é a vida do Cristo que me faz ser quem eu sou. Quando eu entro nessa linha, irmãos, eu tenho uma dezena de heróis da fé na minha cabeça, os quais eu sou apaixonado por eles, porque eu sou apaixonado pelos heróis da fé. Por que sentido? Pelo sentido da paixão que eles tinham por Deus. Eu sou doente pela presença dele. Eu sou doente pelo toque dele. Não tem nada que me encanta mais num culto do que ver pessoas entregues ao Senhor. Ontem eu e a Andréia fomos ministrar num lugar aqui próximo para casais, e tinha uma senhora servindo o caldo, preparando ali o caldo. Eu não a vi, mas ela, assim, ela não tinha nada a ver com peixe, irmãos. Ela estava lá para servir. Ela não tinha nada a ver com a ministração. A ministração era para casais, mas a Andréia bateu o olho nela e a mulher se acabava de chorar. E a Andréia foi até ela e foi ministrar. Ela estava toda de touquinha, de tal. Na hora que eu vi a Andréia abraçando ela chorando, minha vontade era deixar os casais aqui e ir lá abraçar também. Porque pessoas apaixonadas me atraem. Quando você está pregando, irmãos, para gente que tem fome, elas arrancam a comida de você. Quando você está pregando para quem não tem fome, irmãos, ainda que você queira dar, ninguém quer comer. Semana passada eu estava no Rio de Janeiro, preguei 2 vezes, foi uma conferência com quase 10 pastores, se eu não me engano, ministrando. Irmão, mas quando eu estava pregando, eu falava, gente, eu preciso encerrar, o povo gritava, não, continua. Isso arranca de você. Isso arranca de você. Essa semana eu liberei um áudio, irmão, sobre origem. E uma mulher de Campina Grande, não sei nem se ela está me assistindo. Ela falou, hoje eu acordei com a pressão alta. Na hora que eu ouvi o seu áudio, eu fui curado. Por quê? Porque a palavra tem vida. Falando em cura, irmãos, teve uma irmã aqui hoje, que me procurou antes do culto, falou comigo antes do culto. E ela mostrou as 2 pedras que ela tirou. Ela ia ter que operar, e após a cirurgia, ela ia precisar fazer hemodiálise, se eu não me engano. Hemodiálise, quando para os rins, é isso? E as 2 pedras saíram. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos ama. E quando nós nos apegamos ao amor dele. Agora, quando eu falo desse amor, dessa paixão, o amor nunca é uma iniciativa nossa. O amor é sempre uma revelação que nós tivemos acerca do amor dele por nós. E por isso que nós o amamos. O amor nunca, eu decidi amar Deus. Não, você não decidiu não. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, nós o amamos. Se eu não me engano 4,18, 1 João 4,18. Nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Nós só podemos amar porque ele nos ama. Você está entendendo? Então a paixão por Deus é fruto de alguém que, sem saber explicar, sabe que é amado por Deus e por isso ama. Não sei como. Então, irmãos, quando eu falo sobre esses heróis da fé, homens apaixonados por Deus, pensou que eu tinha esquecido o raciocínio, né? Quando eu falo desses heróis da fé, por mais que eles foram apaixonados por Deus, eles viveram um nível de entendimento que muitos deles, eu discordo. Eu discordo quando diante de um público cristão como esse que eu creio estar, ou diante de uma igreja que eu pregue pelo Brasil, onde a minha mensagem, e eu sei que quando eu falo isso sendo gravado e transmitido, me dá problema depois na internet, eu também não estou nem aí. Quando eu estou diante de um público cristão, irmãos, a minha ênfase não é o pecado. Eu vou te explicar por que já já. Uma palavra certa por público errado não causa efeito. Escute, uma palavra certa. Pastor, você não está falando que não é Bíblia pregar contra o pecado? O público certo é.
não para o público errado. Ou seja, a religião, ela vive nos lembrando, ela está sempre nos lembrando daquilo que nós não podemos fazer porque a gente é crente. Você não pode fazer isso não porque você é crente. Não pode fazer isso não. Você é crente. Você não pode fazer isso. Tipo assim, você não pode beber porque você é crente. Você não pode fumar porque você é crente. Não, irmãos, eu entendo que crente de verdade não é para fazer isso. Eu não estou a favor disso, nada. Ó, você não pode fazer isso porque você é crente. A religião está sempre nos lembrando do que nós não podemos fazer porque nos tornamos crentes. Mas ela não nos ensina o que nós podemos fazer porque nos tornamos filhos de Deus. Eu não sei nem se vocês entenderam. Ela vive nos lembrando do que nós não podemos fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Mas por que ela não diz o que nós podemos fazer? Por causa da natureza que nós recebemos. É muito ruim, irmão, você viver num ambiente onde não pode. Isso é infeliz, irmão. Isso é infeliz. Depois que eu me dei crente, eu não posso mais nada. Não pode. Se era 10 mandamentos, virou 1 milhão de mandamentos. Agora não posso mais nada. Não é isso que o Evangelho diz. O que nós podemos fazer? Alguém já te falou? Porque, irmãos, quando eu não descubro a minha identidade, eu estou sempre lidando com a identidade antiga. Quando eu não descubro quem eu sou, eu estou sempre lidando com a identidade antiga. A questão, irmãos, é que nós nascemos de novo, mas ainda vivemos com a mentalidade errada. Encontraram João 16? Versículo 7. João 16, versículo 7. Acharam? Amém? Diz assim, Jesus aqui está falando: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Olhe para mim, mantenha aberto. Jesus está falando, gente, eu estou dizendo a verdade. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, ele virá. Ele está dizendo, o Espírito Santo virá se eu for. Olha o versículo 8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele já veio ou vai vir, irmão? Ele já veio? Então o que Jesus estava falando para eles que seria futuro, para nós é? Amém? É importante entendermos isso. Muitas vezes nós não entendemos. Estamos lendo como se fosse futuro. Não, ele já veio. O que Jesus falou aqui aconteceu no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, ok? Quando eu for, ele virá. O que era futuro para os discípulos é passado para nós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora Jesus vai explicar o texto, versículo 9. Do pecado, ele vai convencer eles do pecado porque eles não creram em mim. Está escrito aí na sua Bíblia isso? Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala o que o Espírito Santo iria fazer e o que o Espírito Santo está fazendo hoje. Porque para nós ele já está fazendo. O que era futuro, para nós já é passado. E o Espírito Santo está fazendo isso, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São três ações, três atitudes que o Espírito Santo faria. E agora Jesus vai dissecar
que ele vai fazer ou com quem que ele vai fazer. Aí ele explica no versículo 9 que vai convencer o mundo do pecado, porque não creram, da justiça, porque não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Presta atenção, irmãos. O Espírito Santo habita em nós hoje para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que ele está habitando em você. Vamos, gente. O Espírito Santo habita em você. Quantos tem o Espírito Santo aqui? E ele habita em você para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado, irmãos, aqueles que não creram em Jesus. Do pecado, porque não creram em mim. Você creu nele? Você creu nele? Então o Espírito Santo não está te convencendo do pecado. E quando eu peco? Calma, nós vamos chegar lá. Aqui ele não está falando de ações, ele está falando de natureza. Mas nós vamos chegar lá nessa sua pergunta. Do pecado, porque não creram em mim. Você creu nele? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A sentença do diabo já está certa, irmãos. A sentença do diabo já está certa. Está certo. Do pecado, porque não creram em mim. Se eu criei em Jesus, o Espírito Santo não está habitando em mim para me convencer de pecado. Presta atenção, irmãos. O Espírito Santo não nos convence mais do pecado. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Pastor, e quando eu peco? Calma, nós vamos chegar lá, tenha paciência. E quando eu erro? Preste atenção, irmãos. O Espírito Santo não nos convence mais do pecado, porque já cremos em Jesus. Eu sei que essa frase assusta. Ele não nos convence do juízo, porque quem nasceu de novo não tem juízo. Ele não nos convence do pecado, porque nós cremos em Jesus. E ele não nos convence do juízo, porque nós não vamos para juízo. Abra comigo, João capítulo 5. O importante, irmãos, não é nunca o que alguém pregue, seja aquilo escandaloso. O importante é quando alguém prega algo e te mostra na palavra, e aquilo tem fundamento bíblico. Presta atenção. Ele não nos convence do pecado, porque nós cremos em Jesus. Presta atenção. Ele não nos convence do juízo. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que é que diz. 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Não vai ter? Não vai ter, não é futuro? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, diga, tem a vida eterna. Diga, quem está em Cristo não terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem uma vírgula aí no seu versículo agora, não tem? Então deixa eu ler ele inteiro para que você entenda agora. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Eu não vou entrar no juízo, irmão. Pastor, todos nós vamos ser julgados. Não. Quem está em Cristo já foi julgado. Quando foi que eu fui julgado? Quando você reconheceu Jesus, ele foi julgado, culpado. E ele foi sentenciado no meu e no seu lugar. O juízo daquele dia serão para aqueles que não creram em Jesus. Então eles vão ser julgados lá.
Então, para aqueles que creram em Jesus, já foram julgados antecipadamente. Quando nós cremos em Jesus, o nosso julgamento foi antecipado. E nós fomos inocentes ou culpados, pastor? Nós fomos culpados. Tanto nós fomos culpados que Jesus foi julgado em nosso lugar. Então você não pode ser julgado duas vezes pela mesma causa. Pode ou não? Pode ou não? Eu já fui julgado, né? Está te chamando, não, isso aqui eu já paguei, isso aqui eu não devo nada. Amém, obrigado, Jesus, é isso. Escute, irmãos, se não vivermos o arrebatamento na nossa geração, viveremos a ressurreição. Amém? Se Jesus voltar, nós seremos arrebatados. Se nós não vivermos o arrebatamento na nossa geração, nós ressuscitaremos, ok? Preste atenção. Versículo 29 do capítulo 5. Versículo 29 do capítulo 5. Diz que nós vamos ressuscitar, sim ou não? Nós vamos, os que morreram ressuscitarão primeiro. Nós vamos ressuscitar. Se Jesus voltar hoje, irmão, nós seremos arrebatados. Se não, né? Presta atenção. O versículo 29 do capítulo 5. Eu saí um pouco do assunto, mas eu já vou voltar, porque é tão polêmico esses dois pontos que eu falei, que eu preciso andar um pouquinho nele. 5:29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, não para juízo. O que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí você está pensando, se você está prestando atenção na mensagem, você está pensando, pastor, o senhor começou essa mensagem dizendo que santidade não é fazer o bem. O pecado não é fazer o mal, é muito mais que isso. Aí está falando que os que tiverem feito o bem para a ressurreição, e os que tiverem feito o mal, você só precisa enxergar além da palavra. Se você estudar a palavra bem e mal aí, não está falando de atos, está falando de natureza. Os que tiverem feito o bem, anote essa palavra, depois vai procurá-la no original, vai dizer sobre natureza, não atitude. Ou seja, não é porque eu fui salvo, porque eu fiz as coisas certas. Eu fui salvo porque eu nasci de novo em Cristo Jesus. E os que tiverem feito o mal, não é por uma ação errada, é por causa da natureza errada que fazia as pessoas cometerem o que era errado. O que eu quero te dizer, irmãos, você pode fazer o bem. Se o bem que você e eu estivermos fazendo não for fruto da natureza, esse bem não te salva. Não nos salva. Então, irmãos, a questão é entender o que o Espírito Santo está fazendo em mim. Ah, pastor, é tão gostoso quando ele me faz arrepiar. Alguns falam arrupiar, né? É tão bom quando eu sinto um arrupio. Assim, é gostoso, pastor. Não, mas ele está aí para fazer mais do que isso. Ah, pastor, é tão bom assim, quando aquele negócio começa a subir e descer assim. Ah, que gostoso. Legal, também gosto. Mas é muito mais que isso. Então, pastor, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo do pecado porque não creram nele. Você creu nele? Então ele não está te convencendo do pecado. Da justiça, porque vocês não me verão mais. Jesus está falando para os discípulos. Ele vai convencer vocês da justiça porque vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, do que o Espírito Santo está convencendo a mim e a você? É do juízo? É ou não? É do pecado? Vocês parecem que estão em dúvida. É da justiça? Ele está te convencendo do quê, irmão? Ele habita em você para te convencer da justiça. Justiça e juízo são duas coisas, irmão. Justiça não é juízo e juízo não é justiça. São coisas distintas. O Espírito Santo, quando você nasceu de novo, o velho homem morreu. Tudo aquilo que você era, que eu era, que nós éramos, morreu. E uma nova pessoa foi criada. Um novo homem e uma nova mulher foram criados.
criados em justiça. Quando o Espírito Santo convence a gente da justiça, essa palavra justiça, vocês já ouviram ela 1 milhão de vezes aqui, é de Kaiosune. No sentido amplo, é o estado daquele que é como deve ser. O Espírito Santo está dentro de você dizendo que você é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. O Espírito Santo está dentro de você dizendo: Deus te aceitou, você foi aceito. Não tenha medo, Ele te aceitou. Eu estou falando sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que reconheceram a obra redentora do Calvário. Isso não é uma mensagem generalizada. Não. É para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Aqueles que creram. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar o estado aprovado de Deus. Integridade, tudo isso significa justiça. Pureza de vida, pensamento, sentimento, ações corretas. No sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Deixa eu responder a pergunta agora que eu fiz, como se fosse vocês. E quando eu peco? Ele diz para você: isso que você acabou de fazer não faz parte da sua nova vida. Ele está dizendo: isso que você fez não faz parte da sua natureza. Pastor, por que eu pequei e eu estou tão mal? Você só está bem porque você está mal. Se você tivesse, irmãos, você só está bem porque você está mal. Se fosse o oposto, irmãos, se você não tivesse sentindo nada, você estava péssimo. Porque a prova em que algo está errado na sua vida, não é que o Espírito Santo está acusando você, ele não veio a você para isso. Ele está dentro de você dizendo: você comeu algo que não faz parte da sua vida. Você comeu uma comida que está estragada. Você fala: como assim? Eu estou me sentindo mal. Você está se sentindo mal porque você está bem. Ele não está te acusando. Quem acusa é o diabo. Ele está dentro de você dizendo: isso que você comeu está estragado. Isso não faz parte da sua natureza. Ele está te convencendo do pecado? Não. Ele está te convencendo da justiça. Ele está dizendo: isso não é você. Por que eu estou assim, pastor? Porque não faz parte de você. Você comeu uma comida estragada. Enquanto você não pôr aquilo para fora, aquilo vai ficar ruim dentro de você. Aí você chega diante dele e diz: perdoa os meus pecados. Mas o senhor acabou de falar. Eu falei que nós não temos pecado como pecador, não que nós não pecamos. Nós já vamos ler alguma coisa sobre isso. Nós precisamos entender o que é ser pecador e o que é cometer pecado. O que é ser pecador por natureza. O Espírito Santo não te convence mais que você é um pecador. Ele diz: isso que você fez não faz parte da sua vida. Por quê? Porque a sua natureza é outra. Isso está errado. Eu não estou te convencendo da natureza, porque você já tem outra natureza. Eu estou te convencendo que isso não faz parte da sua vida. Isso não tem a ver com você. Isso é maravilhoso. Ter o Espírito Santo dentro de nós dizendo assim: isso não faz parte de você. Ele não está dizendo que vai para o inferno, vai morrer. Não. Ele não está dentro de você fazendo isso. Ele está dizendo: isso não faz parte de você. E não precisa ser coisa grave não, irmãos. É só um detalhezinho, quando você vacila. E essa sensibilidade tem muito a ver com o nível de relacionamento que nós vivemos com Ele. Quanto maior o nosso nível de relacionamento, mais sensível nós estamos. Nós, qualquer coisa você fala: não, isso aqui não é de Deus não. Isso não faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. Eu tenho uma nova vida. Então, irmãos, quando eu tenho que pregar para um ímpio, ainda que eu tenho que pregar o amor de Deus, eu tenho que mostrar para ele que se ele não crer em Jesus, a eternidade dele está prejudicada, está comprometida. Mas quando eu estou pregando para uma igreja,
Se o Espírito Santo não está te convencendo do que você fez, mas está te convencendo de quem você é, o que você acha que a gente deveria pregar? Vamos lá, pense comigo. Pense comigo. Se o Espírito Santo está dentro de você e ele não está te convencendo de quem você não é, do que ele está convencendo você? De quem você é. E aí, irmãos, nós estamos ouvindo o tempo todo sobre aquilo que nós não somos. E nós não ouvimos quem nós somos. Nós ouvimos sobre ir para o inferno, mas nós não ouvimos que somos a luz do mundo. Nós não ouvimos que somos a luz do mundo e o sal da terra. Por quê? Porque a religião está sempre nos lembrando daquilo que nós não podemos fazer porque nos tornamos crentes, mas não nos lembra o que nós podemos fazer porque recebemos a natureza de Deus. Pastor! Pastor! Você não está entendendo. O lugar que eu trabalho, aquilo é o inferno. É o inferno até você chegar. Existe uma faculdade nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome agora, é considerada a faculdade mais tenebrosa que existe nos Estados Unidos, não vou lembrar o nome. E uma jovem foi estudar lá, e no final ela teve que estabelecer a tese dela sobre alguma coisa, eu não me lembro bem o detalhe da conversa agora. Eu sei que a história é verídica, real. Se você quiser a fonte, depois você me procura. E quando foi o dia dela apresentar, professores espíritas, uma sala cheia do homossexualismo, cheia de macumbaria, de feitiçaria. Qual é o tema que você vai pregar? Ou que você vai pregar, que você vai defender? O professor chamou ela à frente e ela falou: o tema que eu vou defender é sobre mim mesmo. Uma jovem, no meio de uma sala totalmente em trevas. O professor passou a mão na cabeça, tipo assim. E ela falou: eu fui criado num lar assim, 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 e com tantos anos eu conheci o Senhor Jesus. Numa sala de aula, onde tudo estava trevas. E depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu fui fazer um curso numa igreja chamada Bethel. E lá me ensinaram quem eu sou. E para provar para vocês quem Jesus é, Ele me deu o poder de eu saber algo sobre a vida de você. Todo mundo olhando para mim. Algum voluntário aqui? A sala inteira ergueu a mão. Tipo assim, eu quero ver o que você vai falar da minha vida. Ela escolheu um, mandou se colocar de pé e disse: a sua vida é assim, assim, assim e assim. A pessoa desaba, ela aponta para outra e diz: a sua vida é assim, é assim. E o tempo dela está acabando. Quando termina o tempo dela, os outros que não tiveram tempo fizeram uma fila para saber: fala da minha vida também. A notícia correu na escola tenebrosa, na escola das trevas. Todo mundo ia pedir conselho para ela. E a questão não é o ambiente que você está, é se você sabe quem você é no meio desse ambiente. Enquanto eu fico o tempo todo dizendo: você é pecador do diabo, eu não digo quem você é. E se eu não digo quem você é, você não vai ir para o mundo dizer: eu sou a luz do mundo. Você tem coragem de dizer isso? Erga suas mãos e diz: eu, em Cristo Jesus, sou a luz do mundo. Vamos, se vai aplaudir, aplauda de verdade.
Mas parece que o evangelho, irmãos, fez de nós aqueles gatinhos com medo, que encontrou uma cova e está dizendo: eu estou seguro aqui. A igreja virou essa cova, e a gente está aqui dizendo: vá, Satanás, para lá. Aqui não. E a gente e nós não sabemos quem nós somos. E aí nós nos tornamos vítimas. Sabe por quê? Porque a igreja está o tempo todo falando sobre o que você não é, e ela não diz quem você é. Pastor, mas o senhor não entendeu. Eu vivo uma vida de pecado. Então quem não entendeu foi você, não foi eu. Pastor, o senhor não entendeu. Eu vivo uma vida de fornicação e de adultério. Quem não entendeu foi você. Como que eu não entendi? Você não nasceu de novo, meu filho. Porque se você nascesse de novo, você não vivia nesse lamaçal do pecado. Porque o pecado é antagônico a uma nova natureza. Escute, irmãos, a igreja, irmãos, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, deixa eu falar, porque aqui eu falo 1 milhão de vezes, tem que falar de novo. Presta atenção, você já tentou, irmão, chegar em casa agora, depois do culto, você abre a porta, está tudo escuro, apaga a luz e fala: vamos ver, deixa acabar a guerra da luz e das trevas lá dentro, vamos ver quem vai vencer. Se a luz vencer, a gente entra para dentro de casa. Já encarou isso, não? O que você acha de fazer essa experiência? Alguém aqui deixa a luz em casa apagada? Ou deixa só uma luz acesa? A gente só deixa uma por causa do cachorro que a gente tem. Fica apagado. Quando eu chego em casa, irmão, que eu abro a porta, a primeira coisa que eu faço é o interruptor. Você faz isso também? E quando você aperta o interruptor, vira aquela guerra, não é? A luz pica e o negócio vem, e você fica: não, engano do inferno! Capeta! Sai da minha casa! Tô louco para ler um livro, mas essa luz não vem por causa das trevas. Não? Na hora que você acende a luz. Eu não estou dizendo que as trevas não têm poder. Eu só estou dizendo que a luz é sempre superior às trevas. Eu não estou dizendo que as trevas não têm força. Eu só estou dizendo que elas só têm força com a ausência de luz. Porque quando tiver uma luz acesa, você está entendendo, irmãos? O mundo só está assim porque falta luz. Na hora que chegar uma luz lá naquela empresa que você trabalha, na hora que chegar uma luz lá naquela sala de aula que você está, na hora que você chegar, não se pode esconder uma luz debaixo de uma vasilha, irmãos. E é isso que a igreja tem feito com esse evangelho tão nobre, tão poderoso. Mas o senhor não está entendendo. O negócio é trevas. Sei que não está entendendo o que você é. Porque nós não sabemos quem nós somos. Porque nós estamos o tempo todo dizendo: não pode isso, não pode aquilo. Ok, não pode, mas o que a gente pode? Será que a gente pode alguma coisa nessa birosca? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Não pode fazer nada. Aqui é proibido fazer. Não pode fazer nada. Nós não temos consciência de quem nós somos. Irmãos, tudo que Jesus fez só glorifica Ele quando aquilo que Ele fez se manifesta na terra. Tudo aquilo que Jesus fez só glorifica a Ele quando aquilo que Ele fez se manifesta na terra. Ele não é glorificado por aquilo que está nas regiões celestiais. Ele é glorificado quando todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais se manifestam no mundo físico. E quando alguém tem coragem de dizer ao que Ele já disse, quando alguém tem coragem de dizer para a doença que já foi vencida: vai embora. Jesus fala: yes! Era esse aí que eu estava esperando. Era esse aí que eu estava esperando. Pastor, mas se não acontecer? E se acontecer? Todas as vezes que você escrever a palavra fé, coloca igual a risco. Só vive em fé quem tem coragem de correr risco. Todas as vezes que você escrever a palavra fé, fé é igual a correr risco. Nós precisamos ter coragem de orar. Nós precisamos ter coragem de dizer para o câncer: vai embora.
Pastor, mas e se Deus não quiser? Não tem passagem na Bíblia que diz que Ele não quis. Se eu não entendo, irmãos, se eu não entendo quem eu sou e quem é o meu Pai, quem é o meu Deus, se eu não entendo o porquê que Ele veio à terra, Ele não veio à terra, irmãos, por causa dos nossos pecados. Ele veio à terra porque Ele nos amou. Ele ama a prostituta, Ele ama o homossexual, Ele ama o enfermo, Ele ama o órfão, a viúva. Ele está o tempo todo dizendo, se preocupando com o órfão, com a viúva. Se Ele está preocupado, irmãos, quando nós vamos orar por eles, não acontece nada. Deus sempre gosta de agir, irmãos, em situações o qual é impossível para o homem. Você sabe, irmãos, por que a igreja está tomada de regras? Você sabe por que a igreja está tomada de regras? Porque não tem realidade, porque não tem vida. Irmãos, você acha saudável um casamento com uma lista de 30 mandamentos na porta da geladeira? Acha não? 30 mandamentos na porta da geladeira. O que eu não quero que a minha mulher faça. E a mulher foi lá e imprimiu a lista dela. Já que o seu é 30, o meu também é 30. O que eu não quero que o meu marido faça. Você acha saudável um relacionamento desse? Você acha saudável um relacionamento com regras? Um relacionamento que é por regra, irmãos, é porque não tem amor. Porque um relacionamento onde as regras são fortes, ou um casamento onde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. E um lugar, um casamento onde o relacionamento é forte, não tem regra. Por quê? Por eu conhecer a minha esposa, ela não precisa me dizer que não gosta daquilo, eu sei o que ela não gosta. E por ela se relacionar comigo, ela sabe o que eu não gosto. Quando eu me relaciono com um Deus que vive em mim, eu conheço o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Eu sei que isso não agrada a Ele. Deus nunca quis regras. Deus falou para Moisés: santifica o povo, traz ele para mim, eu quero voltar a falar com ele. Mas o povo não quis, preferiu um líder para dizer para eles o que eles podiam e o que não podiam fazer. Só que aí, irmão, você tem um líder na sua cabeça durante um tempo, mas você não pode ter um líder 24 horas na sua vida. Ou seja, você tem que viver por aquilo que você é. Se você lá no trabalho, você é um prostituto, você é um sem vergonha, é porque você não nasceu de novo. Simples assim. Mas quando você nasceu de novo e tem a vida dentro de você, é a nova vida. É isso que nós precisamos entender. Está na hora da igreja dizer o que nós podemos. Está na hora da mensagem dizer: no meu nome vocês expulsarão demônio, no meu nome vocês ressuscitarão os mortos, no meu nome, se vocês tomar alguma coisa mortífera, não vai causar nada contra vocês. Esse vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Essa é a verdade que nós precisamos ouvir. Essa é a verdade. É isso. Abra comigo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. É que para nós, irmãos, virou sinônimo de espiritualidade. Bater contra o pecado. Tem que bater contra o pecado. Contra o pecado. Tem que bater contra o pecado. Você não bate contra o pecado, irmãos, quando você reconhece que ele foi vencido. Romanos capítulo 6, acharam? Acharam? Versículo 1 e 2. O que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O próprio apóstolo Paulo responde. O que ele responde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele, nós que para ele, nós que para o pecado, nós que para o pecado. Diga comigo: eu nasci de novo, e por ter nascido de novo, morri para o pecado. Quem nasceu de novo está morto para o pecado. Isso não quer dizer que ele não peca. Isso não quer dizer que ela não peca. Só quer dizer que ele não é mais um profissional do pecado. Isso não quer dizer que nós não erramos. Só quer dizer que nós não vivemos, porque não conseguimos mais viver no erro. Duvide de toda pessoa que diz que nasceu de novo e consegue viver na prática do pecado. Duvide. Não nasceu. Não nasceu. É que a graça não tem nada a ver com pecado. Duvide. Não nasceu de novo. Pastor, vive na igreja. Não nasceu. Ministra. Não nasceu. Canta. Não nasceu. Não interessa. Não é o que você faz, é os seus frutos que diz que você nasceu de novo ou não. Essa é a verdade. Não é que eu não faço porque eu não quero. Eu não faço porque não é a minha natureza. Por favor, ouça essa mensagem. Isso não tem liberalidade de pecado, irmãos. Não tem como viver em liberalidade de pecado quem nasceu de novo. Escute, essa não é uma mensagem para despertar um alerta sobre alguém, não. Essa é uma mensagem para me olhar para mim mesmo. Eu consigo fazer isso? Pastor, chamar palavrão para mim é facinho. Você veja, irmão. Pastor, os amigos lá na empresa lá comprar aquela revista. Ninguém é de ferro, né, pastor? Que é bonito, tem que se ver, né? Você não vai para o mar, olhar o mar e as montanhas. É bonito. Para de ser sem vergonha e dar desculpa para a sua incredulidade e a sua falta de novo nascimento. Isso é uma consciência, irmãos. Isso é uma consciência. Isso não faz parte da minha vida. Eu sou luz, não sou mais trevas. Eu estou aqui para fazer a diferença. E só faz a diferença quem é diferente. Isso não tem a ver com uma religião. É isso que a igreja precisa ouvir. Vai para as ruas. Para de lengo-lengo, de nego. Para! E vai tocar os enfermos. Sai nos lugares mais tenebrosos. E deixe Cristo se manifestar. É isso que a igreja precisa, irmão. De realidade. Abra comigo em 1 João. Já estou terminando. 1 João. Lá no finalzinho. 1 João, capítulo 3. Como eu gosto desse versículo, irmãos. Pastor, assim, o senhor pegou pesado, porque eu consigo viver no pecado. Nessa noite o Senhor nos liberta de pecado aqui, irmãos. A presença do Senhor no lugar nos liberta do pecado. Nós lemos na palavra de oferta sobre Maria Madalena, que era tida como uma prostituta. Foi expulso dela um punhado de demônio, irmão. Você nunca mais viu ela tendo caso com ninguém. A mulher de João capítulo 4 tinha tido tantos maridos, irmãos. Nunca mais viu falar que ela teve mais marido nenhum. É isso que a nova vida faz. É isso que a nova vida faz. Ela apaga o seu passado. Ela te traz uma nova vida. Ei, irmãos, agora você tem a realidade dos céus dentro de você. João, 1 João 3, 9. Esse versículo é lindo, irmãos.
Ele é lindo não por palavras, mas por essência. Todo aquele, veja, todo aquele, não é parcial, irmãos, ele é condicional, mas ele vai explicar: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Então o seu nome está aqui nesse versículo. Seu nome está aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Você está vendo? Não é que ele não peca, ele não vive na prática. Ele não vive na prática. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode, lembra de Romanos 6 que a gente acabou de ler? Ora, esse não pode viver pecando. Esse não poder não é uma proibição, é uma impossibilidade. Ora, esse não pode viver pecando. Por que ele não consegue viver pecando? Porque ele é nascido de Deus. Ele nasceu de Deus, irmão. E essa palavra semente, a divina semente, você deveria riscar ela na sua Bíblia e depois estudar no grego. A palavra semente aí quer dizer esperma. Esperma. Porque o que permanece nele é a divina semente. É o esperma de Deus. Misericórdia, pastor. É a divina semente. A vida, essa é a palavra no grego, no original, esperma. Semente, uma extensão de Deus. O Adão, antes do pecado, era uma extensão de Deus. O homem, após o novo nascimento, volta a ser uma extensão de Deus. Ele não tem a dimensão de Deus, ele não é digno de ser adorado, idolatrado, mas ele tem a natureza, a essência de Deus. Ele tem. É por isso que Jesus falou: vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores. Você está entendendo? É por isso que 1 João capítulo 4, capítulo depois disso daí, versículo 17 diz: digo-vos essas coisas para que não, como é que diz? 1 João 4,17, eu sempre confundo com essa primeira parte. 4,17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Pois segundo Ele é, nós não seremos. Pois segundo Ele é, nós não seremos. O dia que eu parar de fazer isso, eu vou ser. Não, segundo Ele é, nós somos. O que você acha da gente começar a pregar sobre isso? O que você acha da gente começar a declarar: eu sou como tu, Senhor? E a consciência que eu tenho de ser como o Senhor é, me torna totalmente livre do pecado. Consciência, olhe para mim. A consciência de quem eu sou vai me libertar de tudo aquilo que eu não sou. Você está entendendo isso? A consciência de quem eu sou vai me libertar de tudo aquilo que eu não sou. Essa é a verdade. Deixa eu ler mais um texto, vamos lá. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13, acharam? Aleluia, Jesus. Acharam? Colossenses 1,13 diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Escute, a conotação disso daqui é
que Jesus nos libertou do império. Ele abriu as cadeias da prisão. Mas Ele não só abriu, Ele pegou a gente, transportou. Ele foi lá, abriu a sua prisão e a minha, a nossa prisão. Pegou a gente e levou para uma outra casa. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, pastor, você não entende. Como é que a gente não é mais pecador se a gente vive no mundo? Não, irmãos. Nós estamos no mundo, mas não vivemos no mundo. Diga, eu estou no mundo, mas eu não vivo no mundo. Tá, pastor, se a gente não vive no mundo, a gente vive onde? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Embora andando na carne, disse o apóstolo Paulo, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10, se eu não me engano, não são carnais, mas poderosas em Deus. Você acha que eu estou aqui, mas eu não estou só aqui, eu também estou lá. Eu estou lá e estou aqui. A minha natureza está ligada lá. Dá para você entender isso? Essa é a realidade de quem nós somos. Enquanto eu ficar declarando na sua cabeça que você é pecador, você só vai pensar em pecado. Enquanto eu ficar cantando, pecar é o que eu faço de melhor, eu sou um miserável pecador. Como? Você não entendeu quem você é ainda. Você não entendeu. Ser pecador é ser filho do diabo. Eu não sou mais filho dele, eu não tenho mais ligação nenhuma com ele. Eu tenho um pai, e esse pai é Deus. Ele me deu a sua vida, ele me deu uma nova natureza. Não foi uma religião que ele me deu. O meu espírito tem o DNA de Deus. É isso que eu preciso entender. Irmãos, de verdade, eu não consigo entender. Eu não consigo entender um povo que vive em pecado deliberado. Eu não consigo entender adultérios. Eu não consigo entender, irmãos, não como alguém que é super-homem, mas como alguém que depende de Jesus todos os dias. Eu não consigo entender em jovenzinha que são dentro da igreja, são tudo que são, e lá fora ninguém sabe o que é. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, irmãos, o vazio que existe dentro das pessoas dentro da igreja. Eu não consigo entender. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu não consigo entender por que as pessoas estão vazias. Eu não consigo entender, irmãos, como uma cantora famosa na televisão deixa de namorar com o homem e começa a ter um caso com a dançarina da sua banda. Eu não consigo entender. E eu não consigo entender quando as pessoas dizem o importante é ser feliz. Isso não é felicidade, isso é doença. Isso é doença. Eu não consigo entender uma mulher que vive trocando de homem, um homem que vive trocando de mulher. Isso é vazio. Vazio não é falta de alguém humano, vazio é falta de Deus. Vazio é ausência de Deus. Eu não consigo entender solidão. Solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de Deus. A vida de Deus está dentro de você que nasceu de novo. O Espírito Santo preenche todo o nosso ser. Ele nos leva a viver uma vida, irmãos, incomparável, totalmente antagônica à vida que nós tínhamos no mundo. Totalmente, irmãos. Totalmente. Você não consegue viver mais da mesma forma. Não consegue mais viver do mesmo jeito. O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei detalhar para você. Eu só sei que eu não sou mais o mesmo. Como é que você conseguiu parar com isso? Eu não sei. Porque a santidade, irmãos, não foi eu ter deixado o pecado.
foi o pecado, não consegui mais viver em mim. A santidade não foi que eu deixei o pecado, foi que o pecado deixou de viver em mim, porque ele se tornou, irmãos, oposto à minha natureza, à vida que eu tenho. Eu agora recebi uma nova vida, eu tenho uma nova realidade. Jesus está dentro de você, Ele te ama. Ele não te chamou, irmãos, simplesmente para te salvar. Ele te deu uma nova vida. Ele colocou dentro de você o desejo por coisas sobrenaturais. Eu duvido de pessoas que dizem que nasceu de novo, mas não anseia coisas sobrenaturais. Eu duvido. Nós precisamos, irmãos, nos relacionar com Ele, ter uma vida de oração. Não simplesmente, irmãos, porque crente ora. Nós precisamos orar, irmãos, porque é nele que eu encontro resposta para todas as coisas. É Ele que inunda todo o meu ser. É Ele que me dá resposta sobre tudo aquilo que eu não tenho resposta. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Talvez, irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja, frequentando há anos, mas não, pastor, eu não consegui parar de pecar. Você já se entregou a Ele de verdade, irmão? Você já disse para Ele, Senhor, eu não consigo? Porque o homem não consegue parar de pecar mesmo, irmão, sozinho. Mas Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso libertador. Ele venceu aquilo que nós não podíamos vencer. Ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. Ele venceu a doença. Ele venceu as maldições. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. E hoje Ele está dizendo para você: você é como eu sou. Saia pelas ruas. Creia que eu sou o Deus do impossível. Não me limite. Não me limite sobre tudo aquilo que a medicina diz que não tem cura. Não me limite sobre os impossíveis da terra, porque Ele é Deus e não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não tem circunstância que Ele não mude. Não há nada, irmãos, que Ele não possa reverter. Nada, nada, nada. Eu não vim aqui dizer quem você não é. Eu vim aqui dizer quem você é. E se você não é, você pode se tornar hoje. Pastor, o senhor fala, parece ser tão fácil para o Senhor. Para mim é tudo fácil, irmão. Eu nunca te contei um segredo, deixa eu te contar. Minha cruz é de isopor, é bem levinho. Eu não tenho guerras na mente. Essa semana era 3 horas da manhã. Eu estava acordado, olhando para as estrelas lá fora. E a minha mente sendo bombardeada. Bum, 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 bum. E eu dizendo, eu não aceito. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Não tem a ver com a circunstância, tem a ver com a resposta. Eu não aceito ser algo que Ele não diz que eu sou. Não aceite. Nós fomos treinados, irmãos, para viver com a mentalidade de fracasso e desistência. Nós fomos treinados, irmãos, para viver com a mentalidade de pecadores. Mas nós não fomos treinados para viver com a mentalidade de vencedores sobre o pecado. Essa é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, até hoje eu não consegui vencer. Até hoje, mas a partir de hoje você pode vencer se você decidir crer. Um dos textos preferidos da Bíblia, ou entre tantos que eu gosto um de Jó que diz assim: ainda que Ele me mate, nele eu esperarei.
Senhor não é homem para que minta, o Senhor é Deus. Todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Salmo 139. Eu quero dizer para você, eu não sei seu nome, eu não sei o que você está passando, mas eu posso te dizer uma coisa: Deus tem algo sobre a tua vida, e isso não é algo jogado ao vento, isso é a certeza de propósito. Deus te criou, Deus está dizendo: você é a luz do mundo. Eu te envio para cidades, nações, eu te envio para lugares, para que você manifeste a minha glória. Você vai entrar em lugares, e lugares não entrarão em você. Você vai entrar em lugares, e lugares não entrarão em você. Por favor, se coloque de pé. Tem uma unção de Deus neste lugar. Feche teus olhos. Tem uma unção de Deus aqui para quebrar a fortaleza. O seu amor. Feche teus olhos, por favor. Incomparável és, incomparável és o seu amor. Feche teus olhos, feche teus olhos. É como um oceano muito mais profundo, é como o universo, mas vai além do infinito. É como luz para os cegos, fonte no deserto, é o seu amor, Jesus. Incomparável é, incomparável é o seu amor. Se você quiser sair do seu lugar e se prostrar aqui na frente, fique à vontade, fique à vontade. Incomparável é, incomparável é o seu amor. É mais forte que a vida, pendurada no madeiro, cravada pelos pregos. Teu amor é mais penetrante, é como água para os filhos, sedentos no deserto. É o seu amor. Filho do seu amor, filho do seu amor, sou filho do seu amor, Jesus, Jesus, sou filho do seu amor. Comece a orar em outras línguas. Deixe os instrumentos tocarem, cantarem. Ore em outras línguas. Adore ao Senhor. Deixa a vida de Deus tocar você. Deixa a vida de Deus tocar você.
Eu destravo você nessa noite para viver no sobrenatural. Eu destravo você nessa noite para andar em lugares que você nunca andou. Como água para os filhos, sedentos no deserto é o seu amor. Vamos, vamos, vamos. Jesus, sou filho do seu amor. Sou filho do seu amor. Sou filho do seu amor. Vamos, 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 vamos. Sou filho do seu amor. Sou filho do seu amor. Sou filho do seu amor. Sou filho muito amado de um pai apaixonado. Eu sou filho muito amado de um pai apaixonado. Eu sou filho muito amado de um pai apaixonado. Eu sou filho muito amado de um pai apaixonado. Sou filho muito amado de um pai apaixonado. Eu sou filho muito amado de um pai apaixonado. Eu sou filho muito amado de um pai apaixonado. Eu sou filho muito amado de um pai apaixonado. Olhe para mim, olhe para mim. Eu tenho certeza do que eu vou te falar aqui. Deus nunca desejou tanto manifestar a luz no meio das trevas como Ele quer fazer nesse tempo. Deus nunca quis manifestar tanto o seu amor sobre uma geração caída, sobre uma geração perdida, sobre uma geração que não sabe definir o que é amor. Deus quer levantar você nesse tempo. Deus quer levantar você nesse tempo. Nessa semana você encontrará pessoas que precisarão do amor de Deus. Nessa semana você encontrará pessoas que precisarão de um toque de Deus para que a cura se manifeste no corpo dele. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração nos dá certeza sobre a vontade de Deus. Quando eu me relaciono com alguém, eu sei o que essa pessoa quer, eu sei o que ele quer fazer. Você sabe o que Deus quer fazer nesse tempo? Você sabe o que Deus quer fazer nesse tempo? Ele quer tocar as pessoas, Ele quer curar os cancerígenos, Ele quer fazer caroços desaparecer, Ele quer fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, Ele quer fazer o paralítico andar. Oh! Shakandaralabakandaralabassandara.
Eu quero liberar uma palavra sobre nós nessa noite. Eu quero liberar uma palavra que vai destravar a nossa vida em nome de Jesus. Eu declaro a nossa vida sendo destravada. Que todo medo, toda preocupação com o que as pessoas vão falar a nosso respeito, toda preocupação, todo medo de um milagre não acontecer, toda preocupação, todo medo de nós sermos envergonhados diante de uma pessoa que não foi curada, esse medo caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que nós viveremos como um missionário no meio das ruas todos os dias. Nós viveremos como um missionário, fazendo missões nas ruas, pelos lugares aonde nós passarmos, porque nós temos a resposta de Deus para essa geração. Nós temos a resposta de Deus para essa geração. Nós temos a resposta de Deus para essa geração. Nós temos a resposta de Deus para essa geração. Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você, esperança da glória. Cristo em você, 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 Cristo em você. Feche teus olhos. Pega tuas mãos aos céus, por favor. Fale com o Senhor. O que está no seu coração agora, fale com Ele. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Esqueça quem está do seu lado agora, esqueça. Vamos, solta. Vamos, deixa se manifestar a vida de Deus que está dentro de você. Os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Vamos, 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 vamos. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Vamos! Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si o pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Senhor, eu reconheço que Teu Espírito Santo desceu sobre nós. O Espírito Santo está em nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito está sobre você. 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 Oh! Feche teus olhos. Por favor, permaneça com os teus olhos fechados. Permaneça com os teus olhos fechados.
declaro que prisões do pecado seja quebrado aqui nessa noite. Tudo aquilo que você não tem conseguido vencer, eu declaro sendo quebrado nessa noite, em nome de Jesus. Que a santidade de Cristo Jesus se manifeste na sua vida, na minha, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Que a santidade do Senhor cresça. Cresça, 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 cresça. Homens e mulheres santos, jovens santos, adolescentes santos, crianças santas no Senhor. Eu declaro a vida do Senhor fluindo em nós. Eu declaro a vida do Senhor crescendo em nós, crescendo em nós, crescendo em nós, crescendo em nós. Eu declaro a realidade dos céus inundando as nossas vidas, a realidade dos céus inundando as nossas casas, inundando as nossas famílias, em nome de Jesus. Jesus, toda a honra e toda a glória nós damos a Ti. Todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor. Ninguém é como o Senhor. Tu és a nossa vida, a nossa paz, a nossa condição é o Senhor. Vamos aplaudir a Ele, render louvores a Ele.